Meu sangue gelou quando Amanda foi empurrando, uma a uma, as fotos brilhantes na mesa de jantar de madeira escura. As fotos me mostravam com a cabeça inclinada, sorrindo, tocando o braço de homens diferentes em cafés e restaurantes pela cidade. Minha sogra, Elaner, soltou um suspiro alto. O clima ficou pesado, sem ar. Olha isso aqui, disse Amanda, fingindo preocupação enquanto olhava para o meu marido. Enquanto David se matava de trabalhar, ela estava por aí, se encontrando com outros caras. Amanda colocou a mão no ombro dele, ficando perto demais. Do outro lado, Jéssica, a mulher com quem ele já dormia há meses, ficou em silêncio. Os olhos de Amanda brilhavam de vitória quando ela soltou a última frase. Agora você não precisa mais se sentir culpado por causa da Jéssica. E também não precisa dar nada para Sophie no divórcio. Meu nome é Sophie Bennett. Tenho 32 anos. E essa é a história de como eu transformei a traição da família do meu marido na maior lição da vida deles. A família em que eu investi 8 anos se juntou em volta daquelas fotos como urubus. Eleanor pegou uma delas com os dedos tremendo, a voz fingindo tristeza. Sophie, como você pôde? A gente te recebeu como parte da família. Antes, isso teria me machucado. Agora, eu só olhava tudo com frieza, como se fosse uma peça de teatro. O que você tem a dizer? Amanda perguntou, com uma mão na cintura e a outra apontando dramaticamente para as fotos. Peguei meu copo e tomei um gole de água bem devagar, observando a mesa. David ainda não conseguia me encarar. Os pais dele pareciam tristes, mas o pai, George, estava mais desconfortável do que bravo. Amanda ficou ereta, cheia de razão. Fotos bonitas, falei calma. A iluminação tá ótima. Aposto que você pagou caro pro detetive. O sorriso de Amanda perdeu a força. Não era essa reação que ela esperava. Ela queria choro, desespero. É só isso que você tem pra dizer? Ela retrucou. Nem vai negar. Mexi na minha bolsa. Todo mundo ficou tenso, esperando lágrimas, ou uma confissão. Mas o que eu coloquei na mesa foi o meu tablet. A tela do meu tablet estava escura, refletindo a luz da mesa de madeira. Porque eu negaria, falei com a voz firme. Esses homens das fotos são todos advogados especializados em divórcio. O silêncio foi total. O quê? Gaguejou Amanda, já perdendo a pose. Apontei para cada foto, com calma. Esse é o James Morrison, o melhor advogado de família da cidade. Esse aqui é o Michael Tanner, o escritório dele cuida de casos de traição. E esse jantar foi com o William Parker. Ele é especialista em situações onde tentam esconder dinheiro ou bens antes do divórcio. Amanda ficou pálida. David ficou olhando pro copo d'água como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Vejam bem, continuei, quando descobri sobre o David e a Jéssica, 3 meses atrás, decidi me preparar direitinho. Você tá mentindo, disse Amanda, mas dava para ver que ela já não tinha mais tanta certeza. Liguei o tablet. Mostrei e-mails e documentos assinados. O bom de fazer consulta com advogado é que sempre tem registro. Fui passando os arquivos com calma. Mas isso nem é a parte mais interessante, falei, olhando direto pro David. O que você quer dizer? Perguntou Elaner, com a voz tremendo. Bem, numa dessas reuniões, eu descobri algo curioso sobre mudanças recentes de propriedade nessa família. Muito dinheiro trocando de dono, casas sendo passadas de nome, novas empresas aparecendo do nada. Fiquei em silêncio, deixando a bomba cair no ar. George começou a se mexer na cadeira, incomodado. David franziu a testa e olhou pro pai. Pai, foi por isso que você me fez assinar aqueles papéis no mês passado. Você disse que era só coisa da empresa da família. Vi a expressão dele mudando. Ele estava entendendo. A família dele não só ajudou na traição, eles também estavam escondendo bens antes do divórcio. David, querido, a gente só queria te proteger, começou Elaner. Na verdade, interrompi, vocês estavam cometendo fraude. Dei um sorriso pequeno.
E meus advogados têm tudo documentado. Amanda caiu na cadeira, destruída pela própria armadilha. Você sabia o tempo todo, ela sussurrou. Assenti, enquanto pegava minhas coisas. Da próxima vez que contratar um detetive, certifique-se de que ele não está trabalhando para os dois lados. Me levantei, ajeitando o vestido. Ah, e David, seu advogado vai receber os papéis amanhã. Leia com atenção. Principalmente a parte que fala sobre fraude. Na porta, me virei para Amanda. Obrigada pelas fotos. Vão ser ótimas como prova. O barulho dos meus saltos ecoava no chão como um relógio. Quando cheguei no carro, deixei escapar um pequeno sorriso. Eles achavam que tinham me cercado. Mas não faziam ideia do que vinha pela frente. Nos dias seguintes, o caos começou. Meu celular não parava. Eram mensagens da família do David, umas com ameaças, outras cheias de choro e pedidos. Amanda ia da raiva ao desespero. As mensagens dela ficavam cada vez mais desesperadas. Você não pode fazer isso com a gente. Nós somos família. Aquela palavra, família, ficou na minha cabeça. Mas eles não agiram como família quando tentaram me deixar sem nada. Arquivei a mensagem dela sem responder. E voltei a focar nos meus preparativos. O escritório do James Morrison mostrava exatamente o que ele queria: madeira brilhando, cadeiras de couro, e um silêncio cheio de autoridade. Eu estava na sala de reunião revisando os documentos enquanto esperava os outros chegarem. No horário certinho, David entrou com o advogado dele. Logo atrás vieram Elaner e George. Amanda veio por último, tentando parecer confiante, mas dava para ver que estava nervosa. Senhora Bennett, disse James, meu advogado, fazendo um sinal de cabeça. Vamos começar? Fiquei observando a expressão do David enquanto James mostrava as provas. Ele ficou visivelmente pálido quando mostramos nossa linha do tempo, cada transferência suspeita de bens, cada empresa aberta às pressas, cada tentativa clara de esconder dinheiro. Elaner agarrou o braço dele quando James falou em possíveis acusações criminais. Isso é um absurdo, disse o advogado do David. Foram só decisões normais da família sobre os negócios. Foram mesmo? Perguntei, empurrando uma pilha de papéis para frente. Porque esses registros mostram que tiraram meu nome dos negócios da família exatamente 3 meses atrás. Justo quando o David começou o caso com a Jéssica. Coincidência, né? George se mexeu na cadeira, desconfortável. Ele sempre foi o mais fraco, sempre mais preocupado com a imagem da família do que com a verdade. James continuou: estamos dispostos a negociar. A senhora Bennett ajudou a construir o sucesso dessa família. Ela só quer o que é justo. Justo? Amanda gritou. Ela quer acabar com a gente. Me virei para ela, mantendo a calma. Não, Amanda. Eu tô protegendo aquilo que eu ajudei a construir. Fiz uma pausa. Quer que eu mostre a gravação de você e o David combinando como evitar que a interesseira ficasse com alguma coisa? O rosto dela empalideceu. David levantou a cabeça, chocado. Você gravou a gente? Não, respondi com tranquilidade. Quem gravou foi a amante dele. A Jéssica foi bem colaborativa depois que mostrei que ele também ia jogar ela fora, assim que os bens estivessem protegidos. A sala virou um caos. Elaner caiu no choro. George exigiu falar com o advogado particular dele. Amanda gritava sobre traição. E eu? Eu fiquei ali sentada, quieta, assistindo meu marido perceber que ele tinha perdido feio. Agora vamos ao que interessa, disse James com voz firme. Na hora, todo mundo ficou em silêncio. Temos provas de tentativa de fraude. Podemos seguir por vias criminais, ou podemos resolver isso de forma civilizada hoje mesmo. Vocês escolhem. O advogado do David pediu um momento para conversar com ele. Eles foram pro canto da sala. Eu observei o David. Dava para ver que ele já tinha perdido a vontade de lutar. Ele sempre foi arrogante, achava que era mais esperto que todo mundo.
Mas agora, só restava um homem vazio. Vamos aceitar os termos, disse finalmente o advogado dele. Ótimo, respondeu James com um sorriso. A senhora Bennet já deixou tudo bem claro. Ele entregou as cópias do acordo que eu mesma tinha preparado. Eu tinha sido bem detalhista. Eu não queria vingança. Só queria aquilo que eu ajudei a construir. Nada mais. Isso é um absurdo, disse Elaner, indignada. Mas George colocou a mão no braço dela e falou baixo. Assina, David. A gente não pode deixar isso vazar. David pegou a caneta. Amanda tentou mais uma vez, desesperada. Espera. Essas fotos foram tiradas em lugares públicos. Ela fazia questão de ser vista com esses homens. Não consegui segurar um risinho. Claro que foram em público. Eu queria que vocês vissem. Cada almoço, cada café, eu sabia que estavam me seguindo. Só fiz questão de deixar o detetive de vocês registrar exatamente o que eu queria que ele visse. A ficha caiu. Eles perceberam que tinham sido enganados com o próprio jogo. Um por um, assinaram os documentos. James recolheu os papéis. Eu me levantei para ir embora. Sophie, chamou David, com a voz estranha. Desde quando você ficou tão calculista? Parei na porta. Aprendi com os melhores, né? A própria família me ensinou. A ironia ficou no ar. E eu saí do escritório mais leve do que me senti há meses. Às vezes, a melhor resposta não é destruir alguém. É mostrar que te subestimaram o tempo todo. Lá fora, o ar do outono estava fresco e limpo. Meu celular vibrou com uma mensagem da Jéssica. Acabou. Obrigada por me mostrar quem ele realmente é. Sorri, lembrando como a amante do David virou minha aliada assim que mostrei para ela as provas, as promessas falsas, o plano de também descartá-la depois que ele garantisse os bens dele. Às vezes, as alianças mais fortes vêm de onde a gente menos espera. No caminho para casa, pensei em família. Não na que me traiu, mas na que eu ia construir por mim mesma, do meu jeito. 6 meses depois do acordo, eu estava na varanda do meu novo apartamento, tomando café e vendo a cidade acordar. O sol da manhã iluminava a sala recém-mobiliada, cheia de recomeço. Meu celular apitou com uma mensagem da Jéssica. Você não vai acreditar quem eu vi no café Riverside. A Amanda. Ela até fingiu que não me viu. Sorri. Lembrei de como aquela família perfeita desmoronou depois daquela reunião. A imagem que eles construíram de negócios de família, bem organizada e respeitada, caiu por terra. George se aposentou antes da hora, dizendo que era por saúde, mas todo mundo sabia que era para evitar os comentários no clube de campo. Eleanor se jogou em trabalhos de caridade, tentando manter a aparência de boa senhora. Amanda foi quem mais caiu na real. Por causa da tentativa de fraude, perdeu o cargo na empresa da família. Dizem que hoje trabalha como assistente de contabilidade em um escritório pequeno. Bem diferente do título de diretora que ela adorava exibir. Meu celular tocou. Era o James Morrison. Sophie, disse ele com um tom caloroso. Só liguei para avisar que a última transferência foi finalizada. Agora está tudo oficialmente resolvido. Obrigada por tudo, James, respondi. Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse. Sabe, em todos esses anos de advocacia, nunca vi alguém lidar com traição com tanta inteligência e estratégia. Já pensou em mudar de carreira? Eu ri, mas o que ele disse ficou na minha cabeça. Ao vencer o David e a família dele, eu descobri um lado meu que nem sabia que existia. Força, inteligência e a capacidade de pensar vários passos à frente. Mais tarde, naquele mesmo dia, encontrei a Laura, minha melhor amiga, para almoçar. Ela foi meu apoio durante tudo, uma das poucas pessoas que sabiam da história desde o começo. Ficou sabendo? Ela perguntou assim que sentou. O David foi rebaixado. Parece que algumas decisões dele durante o divórcio não agradaram o pessoal do conselho. Balancei a cabeça.
Não me surpreende. Ele sempre achou que era mais esperto que todo mundo. Falando em esperteza, Laura se inclinou para frente. Como tá indo a sua nova empresa? Depois do acordo, usei parte do dinheiro para abrir uma consultoria, ajudando outras mulheres a enfrentarem divórcios difíceis e questões financeiras complicadas. Fez sentido para mim transformar minha experiência em apoio para outras. Estamos crescendo, respondi, com orgulho. Abrimos o segundo escritório semana passada. Laura sorriu. Olha só você. De esposa traída a dona de empresa. Quem diria? Pensei na mulher que eu era um ano atrás, confiava demais, acreditava em lealdade de família acima de tudo. Aquela versão minha já não existia mais. Hoje eu era mais forte, mais esperta, mas sem raiva. Pelo contrário, me sentia grata pelas lições que aprendi. Meu celular vibrou. Outra mensagem da Elaner. Sinto sua falta. A família não é mais a mesma sem você. Arquivei a mensagem sem responder. Tem pontes que, uma vez queimadas, não devem ser reconstruídas. À noite, enquanto analisava as inscrições para o programa de mentoria da minha empresa, pensei em como minha vida tinha mudado. Aquela família que tentou me destruir, sem querer, me libertou. Tentaram me deixar sem nada, e acabaram me empurrando para me tornar muito mais do que eu imaginava ser. A campainha tocou. Era Jéssica com uma garrafa de vinho. Nossos encontros mensais já viraram tradição. Ao karma, ela disse, erguendo o copo e se jogando no meu sofá. Ah, e o David tá namorando de novo. A nova coitada nem imagina onde tá se metendo. Será que a gente devia avisar ela? Perguntei, meio brincando. Jéssica riu. Acho que ela vai descobrir sozinha. E dizem que ela é boa com computador. Vai ver, descobre até mais rápido que a gente. Trocamos um olhar cúmplice. Às vezes, a melhor vingança não é se vingar. É seguir em frente e deixar o karma fazer o resto. O sol se punha lá fora, deixando a cidade com aquele brilho alaranjado. Eu me sentia em paz. A família que me achava ingênua me ensinou a lição mais importante: nunca subestime alguém que não tem mais nada a perder. Minha nova vida não foi construída com raiva. Foi com sabedoria, força, e a certeza de que, às vezes, as piores traições levam aos melhores recomeços. Levantei minha taça pro pôr do sol e, em silêncio, agradeci. Foi graças a eles que eu descobri quem eu realmente podia ser. A história de como a família do meu ex tentou me destruir, virou o começo da minha maior transformação. Porque, no fim das contas, a melhor vingança não é se vingar. É se tornar melhor.